Eu acho que o tratamento a ser dado para Alexandre de Moraes é um tratamento de um criminoso, de um bandido, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes ele só vai respeitar alguém que se demonstrar mais forte do que ele. É por isso que são necessárias sanções. Se conversas com Alexandre de Moraes fossem suficientes para resolver o problema, ele já teria sido resolvido, por exemplo, lá atrás, né? Quando teve a história da carta do Temer, após o 7 de setembro de 2022. E, na verdade, o Alexandre de Moraes não fez nada depois daquilo. Ele não encerrou os inquéritos, ele continuou com a perseguição, ele dobrou a aposta. Então, o Alexandre de Moraes ele não tem outro caminho que não a radicalização, sempre dobrar a aposta. Então, para o Alexandre de Moraes, é por isso que eu digo, não há qualquer tipo de negociação. Ele tem que ser sancionado com a Lei Magnitsky, né? Eu espero que não demore muito para os Estados Unidos se aceitarem a minha humilde sugestão é de sancionar também a esposa dele, que é o seu braço financeiro, tá? Para que as outras pessoas ao redor entendam que não vale a pena você seguir um caminho ilegal e inconstitucional que o Alexandre de Moraes guiou o Brasil. Eu acho que é por aí que vai passar a solução para que a gente tenha um resgate da normalidade das instituições brasileiras. Os Estados Unidos ampliaram hoje a pressão contra o governo brasileiro, agora retirando o visto de entrada da esposa e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A reportagem é de Luciana Amaral. Alexandre Padilha criticou a decisão do Departamento de Estado americano, que cancelou os vistos da esposa e da filha de 10 anos do ministro. O visto do titular da saúde já estava vencido desde o ano passado. A diplomacia americana afirma que a revogação dos documentos é uma maneira de punir autoridades que fizeram convênios com a ditadura cubana para contratar profissionais de saúde formados na ilha caribenha. No caso do Brasil, o programa Mais Médicos, criado por Padilha no governo Dilma Rousseff. A avaliação de assessores que trabalham com o presidente Lula no Planalto é de que a decisão reforça a percepção de falta de disposição da Casa Branca em negociar. No momento, o governo descarta qualquer retaliação. Estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa. Só não tem nada a ver com Mais Médicos, tem a ver com a tentativa de intimidar quem não baixa a cabeça para Trump, quem não bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. O cerco do Departamento de Estado ao programa cubano acontece enquanto a Casa Branca amplia a pressão contra o Brasil, dizendo que a justiça persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro e que o governo promove perseguição política contra adversários. O presidente Lula criticou a postura da Casa Branca e afirmou estar disposto a ampliar a cooperação comercial com Pequim. Eu não posso admitir que o presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos possa contar a quantidade de inverdades que ele tem contado sobre o Brasil. O Brasil não é um país rico. O Brasil não tem o PIB que tem os americanos, o Brasil não tem o PIB que tem a China. Mas nós temos um povo que merece respeito. Eduardo Bolsonaro, responsável pela articulação das sanções e das tarifas contra o Brasil em Washington, publicou uma foto com o secretário do Tesouro americano. Scott Bessent desmarcou uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estava agendada para o mesmo dia em que ele teria recebido o parlamentar da oposição. Nesta sexta, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou as denúncias contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro para análise do Conselho de Ética da Câmara. O processo contra Eduardo Bolsonaro ocorre justamente no momento em que a oposição colhe derrotas na Câmara. Sem maioria para aprovação da principal pauta do grupo, o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e aos envolvidos na suposta tentativa de golpe, bolsonaristas avaliam agora focar numa segunda pauta. A proposta que retiraria ações penais contra parlamentares da alçada do Supremo Tribunal Federal. Quando eu vejo gente que está capacitado, tem experiência, faz parte do pensamento público em geral, desejar, por exemplo, que Lula venha a ser o candidato 26, me dá a impressão que a democracia precisa ser salva, no sentido de que é a mesma coisa de quem insiste em achar que o Bolsonaro é uma grande figura. Né? Na minha leitura, o movimento bolsonarista, até então, tem destruído a capacidade de se fazer uma crítica ao monopólio que o PT tem no país. Ele só atrapalha. Então, o salvador, entre aspas, seria se aparecesse alguns candidatos, seja à direita, seja à esquerda, que rompesse com esses dois caminhos representados pelo Lula e pelo Bolsonaro, para daí tentar, quem sabe, se chegar a uma qualidade de liderança política menos delinquente
como a gente está vivendo hoje. A mesma coisa me parece quando se fala no legislativo, que às vezes dá a impressão que está mais preocupado consigo mesmo, com seus interesses, né? E também não está muito preocupado com o país, coisa nenhuma. E aí fica uma discussão de um lado os bolsonaristas, do outro lado os petistas, e o país está indo para o brejo. E eu também acho que, de certa medida, nos últimos tempos, o STF acabou ficando muito sob luzes, né? E a gente sabe que quando alguma forma de poder institucional fica muito sob luzes, a credibilidade começa a rachar e as pessoas começam a perceber que talvez ali a coisa não seja tão sólida quanto parece que deveria ser. Pois bem, ao outro lado da carta, o presidente diz que o Brasil não tem direitos humanos. É importante que o presidente da empresa, o nosso querido amigo Mufeng, saiba que aqui no Brasil nós temos democracia, aqui no Brasil nós temos direitos humanos, e o ex-presidente que está sendo julgado, ele não está sendo julgado por nenhuma acusação da oposição, de nenhum empresário, de nenhum deputado. Ele está sendo julgado por delação dos seus pares em função de uma tentativa de golpe que ele tentou dar dia 8 de janeiro de 2023, porque ele não queria que eu e o Alckmin tomasse posse. E no plano de golpe dele estava previsto matar a mim, matar o Alckmin e matar o presidente da Suprema Corte Eleitoral que está julgando ele. Ele está sendo julgado porque no dia que eu fui diplomado na Justiça brasileira, eles invadiram a Polícia Federal, tocaram fogo em carro e tocaram fogo em ônibus. Ele está sendo julgado porque ele colocou, junto com seus comparsas, um caminhão com bomba no aeroporto de Brasília, na perspectiva de causar um verdadeiro desastre para evitar a posse do presidente eleito. É por isso que ele está sendo julgado. Ele está sendo julgado pelos autos do processo. Ele está tendo o direito de defesa que vocês sabem que eu não tive nesse país. E eu disse ao presidente Trump numa entrevista, se o presidente Trump tivesse feito aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, invadindo o Capitólio, porque não se contentava em perder as eleições, ele também estaria sendo julgado. E se fosse culpado, ele também ia ser preso. Porque a legislação vale para todo mundo. Deve valer para rico e para pobre. E todas as empresas que estão no Brasil têm que seguir a legislação brasileira. Eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo uma situação que não precisaríamos viver. O Brasil gosta de negociar. Se tem uma coisa que o Brasil está fazendo é negociar. E se tem uma coisa que o meu vice-presidente, que é o ministro da Indústria e Comércio que negocia, merece respeito nesse país, é o companheiro Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo por 16 anos e sabe negociar e respeita as pessoas. Então não dá para a gente aceitar a criação de uma imagem mentirosa contra um país como o Brasil, que não tem contencioso no mundo. Nós não temos contencioso no mundo. O último contencioso do Brasil foi a Guerra do Paraguai. E depois, quando a Alemanha enfiou 7-1 na gente aqui dentro do Brasil, aí nós ficamos no contencioso com a Alemanha pela vergonha que nós passamos. Mas fora disso, o Brasil não quer falar grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. A gente quer falar igual para todo mundo. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou feliz de estar aqui porque cada empresa que vem para cá, cada possibilidade de gerar um emprego, cada possibilidade de gerar uma oportunidade das pessoas trabalharem. E é por isso que eu insisti em falar para cada menina com quem eu conversava, estudem. Pelo amor de Deus, estudem. Porque se não estudar, daqui a pouco vai ter uma parte da humanidade que será tratada como inútil, porque não sabe fazer as coisas que o mundo está exigindo que faça. E vocês têm que aproveitar e estudar enquanto vocês são novos, porque quem não estudar vai ficar para trás. E quem fica para trás será prejudicado. É por isso que eu canso, estudem, estudem e estudem. Nas horas vagas, estudem. Não fiquem perdendo tempo no celular querendo saber notícia que vocês não vão fazer nada com ela. Estudem. Não fiquem no celular, sabe, vendo e falando bobagem. Estudem, porque senão a gente não será a sociedade que vai disputar, sabe, no mundo digitalizado, no mundo da inteligência artificial. Veja, a gente nem conseguiu explorar toda a sabedoria do cérebro humano. E a gente já inventou uma coisa artificial mais inteligente do que o homem, embora tenha sido inventado pelo homem. Como é que a coisa mais inteligente do planeta Terra inventa uma coisa mais inteligente que ele? Daqui a pouco não vamos servir para nada mais. Os
seres humanos vão virar inúteis, porque o mundo artificial vai tomar conta. A minha obsessão pela educação é porque eu não tive diploma universitário. E é pelo fato de eu não ter tido o direito de ter um diploma universitário que eu sou obstinado. E eu falo com tristeza, eu sou o único presidente da República que não tem um diploma universitário. E sou o presidente da República que mais fiz de universidade na história desse país, mais coloquei alunos nas universidades. Em 2003, quando eu cheguei na presidência, em 100 anos tinha sido feitos 100 institutos federais. Nós vamos entregar 782 institutos federais. E é pouco, porque eu quero que os nossos jovens estudem. Eu sei o que é procurar emprego quando você não tem profissão. Eu sei o que é a situação das meninas que vão procurar emprego e dizem que não sabem fazer nada. Eu sei o que é a situação das pessoas que não estudam, vivendo às vezes de favor. E é por isso que eu sou obstinado pela educação. Obstinado. E obstinado para combater a fome também. Quando nós chegamos na presidência em 2003, tinha 54 milhões de pessoas neste país que eu dormi sem comer um prato de feijão. Em 2014, a gente acabou com a fome nesse país. E eu votei em 2023, já tinha outra vez 33 milhões de pessoas passando fome. Isso porque muita gente pobre nesse país é tratado como se fossem invisíveis. As pessoas não querem enxergar que eles existem. E não tem um jeito de acabar com a pobreza, senão você permitir que a sociedade possa melhorar de padrão de vida, com trabalho decente, com salário decente, com a formação profissional decente. Às vezes eu falo algumas coisas que as pessoas acham que eu não deveria falar. E é importante. Meu caro amigo, já virou meu amigo, porque quando eu abraço uma pessoa, ela já vira meu caro amigo Mu Feng. Vou falar para você agora. Quando eu deixei a presidência da República, dia 31 de dezembro de 2010, o país vendia 3 bilhões e 600 mil carros. Eu vou repetir. Quando eu deixei a presidência em dezembro de 2010, esse país vendia 3 milhões e 600 mil carros. Eu voltei 15 anos depois. Esse país vendia apenas 1 milhão e 600 mil carros. Menos da metade do que vendia no final do ano de 2010. E é por isso que nós estamos recuperando a indústria. É por isso que o Alfa anunciou aqui 180 bilhões de investimento na indústria automobilística. É por isso que nós criamos a nova Indústria Brasil, que tem uma política de crédito de 547 bilhões de reais. É por isso que eu aposto na melhoria da qualidade do salário das pessoas. Porque os empresários têm que entender que o trabalhador precisa ganhar o suficiente para comprar o produto que ele fabrica numa fábrica. Porque senão o trabalhador não é estimulado, só produz para os outros, só produz para os outros. Será que vocês não podem sonhar em comprar um carro que vocês produzem? Tem que sonhar e tem que acreditar, porque senão a gente não consegue comprar. Essa é a situação. Então, se eu fosse para a China dar aula de economia, meu caro presidente da GWM, se eu fosse para a China, eu ia falar o seguinte: olha, um país que tem pouca gente rica e muita gente pobre, agora um país que tem uma economia em que todo mundo ganha, todo mundo, é apenas repartir de forma mais justa aquilo que é o resultado do crescimento da economia. Aqui no Brasil tem gente que reclama que eu aumento o salário mínimo quando o PIB cresce. O PIB é o resultado do crescimento da produção do país feita pelo povo trabalhador. Então é justo que quando o PIB cresce, uma parte desse PIB venha para ele, porque não é justo a gente fazer o prato só para os outros comer. Nós também queremos participar. E é esse mundo que nós queremos criar. E é esse mundo que nós queremos criar, porque eu sonho com um país de uma certa classe média, que as mulheres, elas só vão morar com uma pessoa se elas gostarem da pessoa. Ninguém vai morar com outra a troco de um prato de comida, a troco do aluguel. Não, a gente vai morar com alguém quando a gente gosta. E se a pessoa não tratar a gente bem, a gente vai embora e larga essa pessoa. A minha mãe, prefeita, a minha mãe analfabeta, ela teve coragem. Nós viemos de Pernambuco. Em 1952, a minha mãe veio atrás do meu pai, que deixou ela lá em Pernambuco com 7 filhos pequenos e grávida de mim. Em 52, minha mãe resolveu vir atrás do meu pai. Quando nós chegamos em São Paulo, fomos para o Porto de Santos. Qual não foi a surpresa da minha mãe? Ela encontrou meu pai com outra mulher e já com 4 filhos. Sabe o que ela fez? Ela largou meu pai. Fomos morar num barraco. E ela sozinha cuidou de 8 filhos. De 8 filhos.
todos menores. Um vendia carvão, outro vendia sardinha, outro vendia tapioca, outro vendia laranja, outro vendia amendoim. E está aqui o caçula dela, que virou presidente da República desse país, porque ela teve orgulho de não aceitar a submissão. É por isso que eu quero que vocês estudem. E quero dizer aos companheiros da GMW, vocês vieram para o país certo. Aqui tem um povo trabalhador e muito trabalhador. E é um povo que aprende as coisas com muita facilidade. Até porque é um país que tem um povo que gosta de carnaval e de futebol. O povo brasileiro é um povo que conta piada sobre ele próprio. Eu acho isso fantástico. A gente conta piada sobre a nossa desgraça. E a gente é feliz assim. Um povo que é assim, que aqui nesse país vocês vão ter mais felicidade com esses trabalhadores do que vocês têm na China, com os companheiros da China, do que você tem em qualquer lugar.